como reduzir custos nos seus negócios em época de coronavírus. Nesse vídeo, eu quero orientar você, empresário, a como reduzir custos trabalhistas, civis, financeiros, de qualquer natureza, para poder enfrentar esse período de tamanha adversidade. A minha intenção é ajudá-lo a manter a preservação da sua atividade econômica com os menores impactos possível, especialmente nas relações trabalhistas. Eu vou começar orientando vocês em relação às questões contratuais, não trabalhistas. Quero orientar você, por exemplo, que tem um negócio que foi impedido pelo poder público de funcionar e daí você tem que pagar aluguéis, tem empréstimos em banco, tem contratação de fornecedores e terceirizados. O que fazer para tentar minimizar os impactos e os custos disso durante o período do coronavírus? A primeira orientação que eu vou te dar é a possibilidade de rever todos estes contratos. Se existe uma situação na história do direito em que a gente pode utilizar os argumentos do caso fortuito e força maior, é esse. Eu costumo dizer, inclusive, que nós advogados sempre ouvimos falar de caso fortuito e força maior no meio acadêmico como pura tese, porque os exemplos que vinham para a gente eram de casos relativos a terremotos, tornados, guerras, e o Brasil não tinha nenhuma dessas situações. Agora, não há como negar que vivemos um período da mais absoluta adversidade e de um momento sem precedentes na história da humanidade. Por isso, a utilização do argumento do caso fortuito e força maior pode e deve ser utilizado para se rever contratos ou até mesmo rompê-los. Qual a recomendação então que eu vou te dar para qualquer contrato? Seja ele um contrato de locação que você tem do seu ponto comercial, seja ele de um contrato de um empréstimo financeiro, uma contratação financeira que você fez em algum banco ou uma instituição de crédito, seja ela com um prestador de serviço que você contratou, um profissional liberal, a recomendação é você fazer as coisas de forma escalonada. Existem princípios jurídicos que vão nortear essas decisões das quais eu estou te passando orientações, que se chamam a preservação da atividade econômica. Os contratos devem ser mantidos, mas os negócios devem ser preservados. O que eu quero dizer com isso? É recomendável que você siga uma escala de progressão. A primeira escala de progressão é, se for possível manter o contrato da forma em que ele está, mantenha. Cleilton, não é possível manter o contrato dessa forma porque vai me onerar muito, vai ser muito pesado. Reveja os contratos. Vai ser possível você negociar revisões contratuais para menor, seja ganhando algum desconto, algum abatimento nesses preços ou a postergação do pagamento, alegando-se baseando na questão do caso fortuito e força maior. Se a parte contrária for intransigente e não quiser negociar, vai ser possível com que você rescinda o contrato pela alegação do caso fortuito e força maior, sem mesmo responder por ônus, multas e penalidades que constem nesse contrato. É exatamente por isso que as partes vão ser conclamadas a terem a habilidade de terem que fazer negociações habilidosas e por isso também vai ser importante você ter um advogado, um profissional, para poder te auxiliar na condução de tudo isso. Quando ocorrer o rompimento dos contratos, deve-se utilizar os princípios do menor dano possível. Deve-se utilizar os princípios do rompimento sem o menor dano para qualquer uma das partes, porque a gente precisa falar que é uma cadeia. A parte também que tiver o contrato rompido, ela tinha para si uma expectativa de recebimento de valores. E tudo isso gera uma cadeia econômica que não dá para a gente simplesmente falar mantém um contrato ou rescinde sem qualquer penalidade. Vai ser necessário fazer uma análise caso a caso, ponto a ponto. As outras recomendações que eu preciso te dar são em relação às questões trabalhistas. Pode ser que no momento em que você veja esse vídeo, algumas medidas provisórias já tenham sido autorizadas pelo governo para que você consiga fazer a redução da sua folha salarial. Enquanto elas não saem, é possível você adotar medidas hoje, diante dessa situação de excepcionalidade, de suspensão do contrato de trabalho, utilizando os princípios do layoff, que é quando você para de pagar o funcionário por determinado período para que ele faça uma qualificação. Então existe a possibilidade de você, se sua atividade foi suspensa pelo poder público, se você é, por exemplo, uma boate e o poder público determinou que você fechasse, você tem empregados de carteira assinada, esses empregados não têm como ir trabalhar, é possível que você coloque um ou parte deles em layoff.
em suspensão de contrato de trabalho, sem receber, mas recebendo algum curso de atualização durante o período. É possível você criar banco de horas negativos, e isso inclusive já foi praticamente autorizado pelo Ministério Público do Trabalho em seu site, e também já há diversos canais do YouTube, dos próprios tribunais regionais, colocando orientações nesse sentido. Percebam que estão se flexibilizando as regras trabalhistas em razão do princípio da manutenção do emprego e da manutenção da atividade econômica. Até então a gente sempre utilizou muito os princípios da irredutibilidade salarial. Mas entre não ter o salário reduzido e perder o emprego, certamente é melhor reduzir salários e manter-se empregos, porque não tem como dizer que isso é um risco da atividade. Quando trata-se de risco da atividade, se o negócio vai mal, o empresário continua sendo responsável pelo pagamento de salários. Mas não há como dizer que uma pandemia mundial não prevista seria de responsabilidade, seria um risco de atividade a ser assumido por esse empresário. Baseado nesses princípios, são possíveis encontrar outras respostas que não somente essas das quais eu passei, ou não somente aquelas que vão ser apresentadas em medidas provisórias. Vai ser necessário e vai ser absolutamente possível utilizar-se de medidas criativas, mas bem pensadas, inteligentes e fundamentadas, para que se ocorram reduções em folha de pagamento, para que se ocorram revisões de pactos, contratos de qualquer natureza. Se esse vídeo foi relevante para você, eu recomendo você compartilhá-lo e também nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo conteúdo especialmente relativo a coronavírus, porque para tratar desse assunto, as recomendações têm que seguir as excepcionalidades do direito. As recomendações não podem e não serão as mesmas que seriam dadas numa situação de normalidade. Eu aguardo você no próximo vídeo.